Olá, eu sou Délia Razuc e está começando o programa Contato. Contamos com a sua companhia neste programa que é feito por você e para você. O entrevistado de hoje é conhecido pelas crianças como Bom Velhinho. Ele fica um pouco afastado durante o ano, mas quando chega nessa época ele já começa a aparecer para fazer a alegria da garotada. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história de Antônio Carlos Ferrari, que é jornalista e nessa época é o Papai Noel. Ferrari, da onde que surgiu essa ideia? Bem, tudo começou em 1984, quando eu fui convidado para botar a fantasia de Papai Noel e entregar presentes na APAI, lá em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Bom, mas naquela época você já tinha a barba e o cabelo branco? Não, eu era muito jovem ainda, a gente usava barba artificial nessa época. E aí trouxe isso aqui para Dourados? É verdade, em 1993, eu me mudei para cá, eu vim trabalhar na época no Diário MS e iniciei esse trabalho aqui também, dei continuidade ao trabalho, fazendo aqui em Dourados e estamos aqui já todos esses anos sendo o Papai Noel oficial de Dourados. E o mercado? Tem profissional suficiente? As empresas, elas buscam esse atrativo aí para o fim de ano? Não, o mercado existe, profissionais é que tem falta, praticamente aqui na nossa região da Grande Dourados, com barba original só tem eu. Eu conheço um outro Papai Noel em Campo Grande e havia um senhor em Amambai, não sei ainda se é vivo, ele era bastante idoso, então não sei ainda se está vivo, mas mercado existe sim. Ok, então como a gente está falando aí do profissional Papai Noel, vamos agora ver como que é ele de Papai Noel. Então tá, vamos fazer a transformação. Um minutinho só. Ho, ho, ho! Qual a sensação de estar vestido assim? É indescritível. O Papai Noel é algo que já está dentro de mim já nesses 27 anos e não tem como explicar. É uma emoção muito grande. E a emoção das crianças, do público todo? É muito forte, Mesmo os idosos, Esses anos que a gente teve no shopping, a gente pôde observar os idosos ali do lar, eles iam lá e curtiam o Papai Noel, Porque muitas pessoas mais antigas não tinham esse Papai Noel para poder ir lá abraçar, tirar foto, Ter esse carinho com ele. Então agora a gente falou das crianças, a gente falou dos idosos, mas e os jovens, as pessoas de idade média, elas também se emocionam quando vê a pessoa assim caracterizada? Com certeza, a gente tem recebido muitos adolescentes, muitos jovens, A gente tem observado aí nos Orkuts, nos Facebook, aí, muitas fotos que as pessoas, os jovens universitários, têm tirado com o Papai Noel e têm aí circulado aí nos meios eletrônicos. E os presentes? O que as crianças gostam de pedir? Geralmente é aquilo que está em evidência. Eu acredito que esse ano os pedidos, o tablet deve superar os pedidos aí, Nos outros anos era um netbook, era um celular e cada ano vai mudando, Eu acredito que esse ano o tablet deve superar os pedidos. Então, se for para contar aí pra gente, quais são os presentes mais inusitados que já te pediram? Eu já recebi pedido de retorno de casamento, Pessoas que estavam com problemas de relacionamento, pedidos de casa, pedidos de cesta básica, pedidos de exame médico. Então são infinitos os pedidos, que deixam a gente bastante emocionados até, porque você nem imagina o que você vai encontrar pela frente. E qual a expectativa, além dessa, que acabou de falar, a expectativa aí para esse Natal, para esse fim de ano? Já tem uma certeza de aonde o Papai Noel vai estar? Não, ainda não, Nós estamos fechando aí, tem algumas propostas de trabalho, A gente trabalhou durante 5 anos para o shopping aqui de Dourados. Prestei serviço também muitos anos para a Associação Comercial e também ao CDL, e esse ano tem parceria com a Prefeitura. Então, entrando em contato também com a gente, e tem também o Shopping China também já entrou em contato, a gente não sabe ainda, estamos aguardando aí uma proposta mais evidente para que a gente possa definir aí
exatamente para onde a gente vai. Agora a gente tem essa visão de que o Papai Noel fica lá só sentado, né, recebendo as crianças, fazendo foto. De fato é assim tão fácil ser Papai Noel? Não. A gente tem que entender, né, a psicologia da criança, a gente tem que conhecer um pouquinho. Hoje, para você ser um verdadeiro Papai Noel, você tem que ter, entender um pouquinho de psicologia, de pedagogia, de pediatria, tem que saber um monte de especialidades, porque aparecem coisas que você menos espera, situações totalmente adversas, muitas vezes, com aquele momento ali. Então não é fácil ser Papai Noel, não é simplesmente distribuir balinhas, dar beijinho nas crianças, não. Tem muita coisa, tem muito conselho, tem muita orientação que às vezes a gente tem que estar passando para a criança. Então não é só isso, não. O senhor pode citar pra gente alguma situação que te marcou? Teve um caso no shopping assim que me deixou numa situação bastante difícil, né? Eu estava sentado e de repente veio um senhor com uma criança e ele foi chegando perto de mim e ele foi abaixando. Eu imaginei que ele fosse falar com a criança, né, no ouvido da criança alguma coisa, e ele simplesmente joelhou no chão, botou as duas mãos no meu joelho e debruçou nas minhas pernas e começou a chorar. E a criança ficou olhando sem entender, e eu muito menos, né, porque eu não esperava que poderia estar acontecendo naquele momento. E foi aí que ele pediu que eu trouxesse a esposa de volta, que a esposa tinha ido embora, tinha abandonado o lar, com 3 ou 4 filhos, não me lembro agora. E aquela criança olhando com os olhinhos cheios d'água, e eu fiquei bastante emocionado e fiquei numa situação difícil. Prometi para ele que ia trazer a esposa de volta. Mas teve um detalhe que marcou. Por que isso me deixou assim? Primeiro que esse senhor havia odor etílico, então ele cheirava bebida alcoólica. E aí eu fiquei em dúvida. Será que a esposa o abandonou porque ele era um alcoólatra? Ou será que ele estava se alcoolizando para afogar as mágoas? Não sei. Espero que esse casal esteja bem hoje. De fato são histórias mesmo que marcam, né? Marcam a carreira, marcam todo um trabalho. E vamos mudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as curiosidades de ser Papai Noel. A primeira coisa que vem assim na cabeça, essa roupa é muito quente? Bastante quente, sim. É uma roupa que foi criada para um outro clima, né? E nós aqui deveríamos usar, né, uma bermuda, né? O Papai Noel aqui da nossa região deveria estar de bermuda, de camiseta, né? Uma camiseta mais florida, né? Uma outra vestimenta, né? Mas a tradição não permite que a gente mude radicalmente, mas é bastante quente, sim. Tá certo, essa foi a entrevista com o Ferrari, que é Papai Noel, e a gente gostaria de finalizar esse quadro perguntando a ele qual é o seu presente, o que o senhor deseja para todas as famílias aí neste Natal. Bem, desejo para todo mundo muita paz, muita tranquilidade, amor no coração, sabe? Nós estamos vivendo a cada dia, a cada ano, períodos mais difíceis. Então eu gostaria que as pessoas tivessem um pouquinho mais de sentimento de amor, de gratidão, para que a gente possa superar todas as diversidades e viver melhor.